Saudações vascaínas a todos, um grande abraço para todos vocês, uma boa semana, uma boa segunda-feira. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no nosso canal dedicado nessa segunda-feira pela manhã no Café com Giro. Um canal raiz que um dos poucos que falam a verdade para você torcedor sem propagar fake news ou mentiras a respeito do nosso querido clube de regatas Vasco da Gama. Hoje, dentro desse vídeo, nós vamos falar muito sobre a condição e a expectativa barra realidade da contratação do trio Ternura, que eu gosto muito de apelidar, do Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Qual foi a expectativa que foi criada nos três e qual é a realidade que está sendo feita? Então, antes disso, de a gente começar a conversar a respeito, porque aqui vai ser um bate-papo de vascaínos e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês no seu comentário. Deixe o seu comentário aqui a respeito do que a gente vai falar. E principalmente deixe o seu like, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações, como está pedindo aqui, ó. Tá pedindo aqui. E principalmente compartilhe e divulgue para amigos e familiares. Vamos lá, a expectativa barra realidade. Se criou uma expectativa muito grande a respeito da contratação de Felipe Coutinho, principalmente por depois de 12 anos ele voltar ao futebol brasileiro e voltar ao Vasco. E aí o torcedor colocou a expectativa que seria aquele Felipe Coutinho do Liverpool, que seria um Felipe Coutinho do Bayern de Munique, que seria o Felipe Coutinho do Barcelona, do Aston Villa. Ele oscilou muito e quase não atuou com muita frequência por conta das escolhas do treinador, mas se colocava uma expectativa enorme nele e até repensasse em alavancar sócio-torcedor, venda de camisas e o futebol dele conseguisse melhorar o desempenho do Vasco. E aí a gente falava a respeito, quando foi feita a contratação, que deveria se fazer uma preparação física diferente para ele e os demais, do Souza e Alex Teixeira. Pelo simples motivo, Felipe Coutinho estava num mercado paralelo, um mercado que o futebol lá não é como a principal modalidade, vamos dizer assim. Jogadores que vão para lá é mais por conta de a parte financeira do que a parte esportiva. O Souza estava rescindindo com o time da Turquia e o Alex Teixeira estava aí sem clube há um tempo. Então era para ter se feito uma preparação física adequada, uma pré-temporada com os três de pelo menos um mês para que eles conseguissem estar aptos. Até porque isso eles faziam quando atuava na Europa. E pelo fato deles terem chegado no meio da temporada, isso era notório que deveria acontecer isso. Mas na prática isso não aconteceu. Foi colocada uma expectativa enorme pela estreia do Felipe Coutinho e aconteceu essa estreia fora de casa contra o Atlético Mineiro. Entrou no segundo tempo, mesmo sem ritmo de jogo por muito tempo, porque estava de férias, não conseguiu desempenhar o bom futebol e isso aí era nítido que iria acontecer. De contrapartida, Souza e Alex Teixeira haviam se criado também uma expectativa muito grande para que eles pudessem, pelo menos o Souza, pela carência hoje que é o segundo volante, ele conseguisse ser titular ou pelo menos frequentar mais vezes entrando no segundo tempo para poder melhorar a equipe, e isso não aconteceu e nem está acontecendo atualmente. Inclusive ele foi expulso aí com 10 minutos de jogo, que ele entrou menos do que isso, ele conseguiu a grande façanha de ser expulso. E o Alex Teixeira é colocado numa posição totalmente equivocada, que para mim ele joga e foi injustamente queimado dentro do Vasco na primeira passagem, aonde, para quem não acompanhou a carreira do Alex Teixeira, principalmente na China, aonde ele foi artilheiro, só colocar os vídeos aonde que ele atuou, que ele fez os gols, os melhores momentos do Alex Teixeira na China, vocês vão ver que ele atuava mais como um centroavante ou um falso centroavante do que propriamente um cara de ponta no início da carreira como ele era. E no Vasco querem implementar que ele é ponta. E aí não tem condições, um cara de mais de 35 anos de idade já não tem mais esse físico aflorado.
o cara querer desempenhar ponta hoje, sabendo que o esquema tático do Vasco, jogar na ponta, é você ter mais a parte defensiva de defender do que atacar. Fazer aquela jornada dupla função. E isso o Alex Teixeira não tem condições. Juntando a expectativa que foi criada, no Alex Teixeira a expectativa era quase zero, porque muito boa parte da torcida já criou o ranço dele na primeira passagem. A expectativa do Souza é que pelo menos uma pequena parte da torcida enxergasse que ele poderia ser titular pela carência do elenco e principalmente pela parte de volante. E a expectativa do Coutinho é que realmente ele pudesse ser titular, que ele pudesse ajudar na medida do possível. E a realidade, vamos dizer assim, que está sendo um pouco diferente. Vou falar uns números para vocês. Todos os jogos que Felipe Coutinho entrou, independente como é titular ou entrando no segundo tempo, o Vasco não venceu. Isso aí foram mais de 15 partidas. Ou o Vasco empatou ou o Vasco perdeu. O Vasco ainda não venceu com Felipe Coutinho a campo. Isso é um número, isso é um fato que todos os torcedores podem pesquisar. O Souza é um volante que, no meu modo de ver, é um segundo volante, mas é colocado como primeiro. E ele não tem esse físico mais. E, no entanto, que quando ele entrou no jogo contra o Juventude, ele fez essa grande burrada que foi ser expulso e quase quebrou a perna do jogador do Juventude. E o Alex Teixeira quase não entra. Entra um jogo aqui, demora 5 jogos para depois entrar. E isso dificulta muito o processo de ritmo de jogo. E juntamente com esses números, você tem a condição financeira, o custo-benefício do que vale, principalmente de Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. O Felipe Coutinho tem um salário de mais de R$1 milhão mês e tem um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. Souza e Alex Teixeira têm um contrato até dezembro de 2025, aonde que custa aos cofres do Vasco 5 milhões de salários / luvas dos dois. E aí todo torcedor se pergunta quando fala de contratações: o Vasco não tem dinheiro. Será que realmente o Vasco não tem dinheiro? Ou o Vasco gasta muito mal os poucos recursos que entram dentro do clube? É a pergunta que fica no ar. Para mim, o Vasco tem dinheiro sim, mas gasta muito mal porque vive refém de empresário. E nesse papo de viver de refém de empresário, você acaba aceitando determinados jogadores que nunca deveriam vestir a camisa do Vasco. Então, para você, torcedor que está assistindo esse vídeo, qual a expectativa e qual é a realidade do trio Ternura? Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Coloque aqui no comentário, eu quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço para todos vocês, tamo junto, até mais tarde às 6 horas com mais um vídeo aqui no canal e conto com a participação de todos vocês para assistir esse vídeo do início até o fim, para dar aquela moral pro nosso amigo aqui, canal Giro Vascaíno mais uma vez. Saudações vascaínas.